luzinha, tem um microfone, tem todas as coisas. Tá pensando o quê? Tem luzinha, tem câmeras HD e tudo. Praticamente é Rede Globo, né, de produção. Tem um microfone, tem um tudo. Tem um cara, né? E era quando o cara é feio, Isabel, ele tem que dar um clareado na luz, melhorar a câmera, né? Para dar um upgrade aí na visão. Aos que eu não saudei, mas chegaram, sejam muito bem-vindos, Vinícius, Lívia, todos os outros. Queridos, nós hoje vamos ver a segunda fase do procedimento do júri, né? A gente vai conversar aí sobre a segunda fase do procedimento do júri. A gente conversou sobre a primeira fase na aula passada, quer dizer, as pessoas que vieram à aula, não é o caso de Camila Augusta, mas as pessoas que vieram à aula. Camila Augusta, só por isso eu vou cobrar toda a prova da aula passada. Só por isso. Todas as questões da próxima prova serão da aula passada. É só o que eu tenho a te dizer, tá bom? Por falar em prova, eu já pedi 500 vezes a vocês, mas por gentileza, por favor, encarecidamente, testem o acesso do sistema Prova Fácil. Vocês já utilizaram no semestre passado. Testem. Qualquer dificuldade, procurem a coordenação, porque na semana que vem nós temos a nossa prova. Terça-feira, a primeira chamada, são 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro. Na quinta-feira, nós temos a segunda chamada, que são 4 questões subjetivas. Então, fica a dica que a primeira chamada é mais fácil, Jamile. Então, façam a primeira chamada. Na terça-feira, ela será no horário da aula, portanto, de 19 horas às 20h40, pelo sistema Prova Fácil. Eu já mandei lá no WhatsApp o link do sistema, já mandei um tutorial para vocês acessarem, então está tudo lá para que vocês possam não ter problema na semana que vem, tá bom? Ruth, na primeira chamada são 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro. Na segunda chamada, são 4 questões subjetivas. Então, na semana que vem, eu estou sempre bem relacionado, né? Estou sempre bem relacionado com a galera boa. E aí, o que é que nós vamos ter? Semana que vem a gente não se encontra aqui, né? Nós não vamos ter aula aqui no Meets, e aí nós nos encontraremos só na outra semana para discussão sobre a prova. Lembrando que a matéria da prova, atos de comunicação processual, citação, intimação e notificação, e provas. Tudo aquilo que nós conversamos sobre prova, desde a teoria geral a todas aquelas provas em espécie que nós vimos juntos. Esta matéria que nós estamos vendo agora, os procedimentos criminais, eu vou cobrar de vocês só na AV2. Eu pergunto, sobre a prova, está tudo ok? Portanto, quem não testou o acesso ao sistema Prova Fácil, ou faça até amanhã, para ter tranquilidade de qualquer problema, ter acesso à coordenação para tirar eventuais dúvidas. Tudo bem? Queridos, então, e repetindo, no dia da prova eu não vou abrir aqui a sala, mas eu estarei disponível no nosso grupo de WhatsApp e no Unifor Online também por torpedo. Muitos aqui já foram meus alunos, sabem que eu sou muito atento no dia da prova para ajudá-los a qualquer dificuldade, tá bom? Lembrando que ela começa às 19 horas e vai até às 20h40, também conhecido como 8h40, tá? Cleide, são 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro, tá bom? Normalmente as questões, eu coloco uma questão um pouco mais teórica, né, para falar sobre alguma coisa, e outra uma situação prática para que vocês possam ali se posicionar, tá bom? Com exceção da prova da Camila, que aí são 25 questões subjetivas, inclusive com direito estrangeiro, né, compare a recente mudança na legislação da República Tcheca com o Código Imperial Brasileiro e no que isso impactou com o novo modelo de processo penal no Japão. A prova da Camila é um pouquinho
especial, né? Exatamente. Vai ser nessa linha. Queridos, nós vimos agora deixando de tanta besteira e vamos para o que interessa, né, Jamelinha? Antes que a Jamile desligue a câmera de novo, preciso pelo menos ter alguém aqui para olhar, né? Fica aqui um monte de coisa fechada, mas bem, é a vida, né? É o que eu efetivamente quis, né? E aí nós vamos lembrar, queria revisar um pouquinho. Recebe, Rafa, recebe a carteira já imediato, né? Kathleen, muito obrigado. A Camila Augusta tá só o resto, né? Tá só o resto. Tá muito linda, Camila. Tá muito lindinha, né? Tá ótimo. Veja só. Nós vimos, Kathleen, na última aula, a primeira fase do júri. Nós vimos que ela é muito próxima, muito parecida com o modelo do procedimento ordinário e que, ao final, né, da primeira fase, o juiz tem ali 4 possibilidades de decisão: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Nós temos essas 4 possibilidades de decisão. Cada uma delas com suas características, e aí eu queria aproveitar aqui, Wayne, para lembrar muito rapidamente a decisão de pronúncia. Ela é uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória esta que tem como objetivo iniciar a segunda fase do procedimento do júri, e ela é baseada naqueles 2 elementos fundamentais: comprovação de materialidade e indício de autoria. Então, em outras palavras, Juliana, quando o juiz termina a primeira fase, verifica que ali ainda subsiste a comprovação de materialidade, indício de autoria, ele pronuncia o réu, e isso nada mais é, Samuel, do que dizer: réu, você será julgado pelos jurados. Então, a segunda fase do júri, nosso objeto de estudo na noite de hoje, ela começa exatamente na pronúncia. A decisão de impronúncia, lá do artigo 414, Alex, é uma decisão importante porque, primeiro, ela é uma sentença, ou seja, ela encerra o processo. Mas na impronúncia, o juiz está dizendo: olha, eu não estou mais visualizando aqui comprovação de materialidade ou não estou mais visualizando indícios de autoria. Ele não está mais enxergando ali nem materialidade, nem autoria, ou um dos dois. É importante, a gente conversou sobre isso na terça-feira, que esses elementos, Karen, ele tinha lá no momento de recebimento da denúncia, mas por algum motivo foi se perdendo, né, Samuel, durante a instrução. Então, imagina, por exemplo, que as testemunhas que foram ouvidas durante a primeira fase do júri, foram ouvidas durante o inquérito policial e confirmaram ali indícios de autoria. Quando foram ouvidas na fase judicial, Jamile, disseram: não posso lembrar, eu não tenho como confirmar, ou seja, aqueles elementos que até existiram na época do recebimento da denúncia já não existem mais nesse momento. Então, o que é que o juiz faz? Ele encerra o processo. A sentença de impronúncia é uma sentença, ela põe termo, põe fim, né, ao processo, mas ela tem uma característica muito importante. Ela faz coisa julgada só formal, ela não faz... Yara, muito bom lhe ver, seja muito bem-vinda, né? É sempre muito bom vê-las, eu me sinto menos sozinho aqui, quando eu estou vendo a vocês. Que coisa tão carente, meu Deus do céu. Ave Maria, né? Deu vontade até de chorar, né, Jamila? Aquela coisa assim de carência. A gente tinha uma colega minha que dizia que era tão carente que ligava para a farmácia pedindo um negócio e pedia errado, só para depois ter a oportunidade de ligar de novo reclamando. Perceba o nível do que a pessoa tem, Jamila. Assim, não, eu pedi errado, Rafael. Eu disse para o papai ligar: olha, eu pedi errado, eu queria tal. O cara da farmácia, inclusive, ficava super satisfeito. Então, veja, dentro desse contexto, a gente vai ter a impronúncia como uma decisão muito peculiar do processo, porque ela encerra o processo, mas ela faz coisa julgada apenas o plano formal.
O que significa isso do ponto de vista prático, Yarinha? Enquanto não ocorrer a extinção de punibilidade, surgindo novas provas, eu posso ter aí um novo processo, uma nova ação penal. Então, decisão interlocutória é a pronúncia, começa a segunda fase, objeto de estudo nosso hoje. Em pronúncia, sentença, morre o processo, coisa julgada só formal. Temos a terceira opção que nós vimos aqui, que é a absolvição sumária, naqueles termos do artigo 415. A absolvição sumária vale como qualquer outra. A absolvição sumária vai valer como qualquer outra absolvição, desde que o juiz esteja convicto, esteja convencido de um daqueles elementos do artigo 415. A infração não aconteceu, ou seja, o fato não aconteceu, o réu não é autor, o fato não representa uma infração penal, excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade. Então, no 415, se o juiz se convence de um desses elementos, ele pode absolver desde logo o réu. E a última das decisões que o juiz pode tomar no final da primeira fase é a desclassificação, onde o juiz está dizendo, olha, não estou vendo aqui elementos de um crime doloso contra a vida, manda para um juiz ordinário criminal. Então, terminou a primeira fase, o juiz tem 4 possibilidades de decisão, tem 4 caminhos, Yara, que ele pode seguir. Para nós, hoje, nos interessa o primeiro deles, que é a decisão de pronúncia. Então, a pronúncia é o primeiro que nos interessa aqui. Quando o juiz pronuncia o réu, ao pronunciar, ele está me dizendo, olha, eu estou visualizando comprovação de materialidade, eu estou visualizando indícios de autoria, portanto, vou iniciar a segunda etapa do júri, do procedimento do júri, e aí agora eu já sei que o réu será julgado pelos jurados. Então, a consequência mais direta e mais importante da decisão de pronúncia, Kathleen, é o réu de saber que agora ele vai encontrar com os jurados. Então, veja, nós temos a primeira fase, tudo aquilo que nós conversamos na aula passada, ocorre a pronúncia, automaticamente se inicia a segunda fase, que terminará na sessão de julgamento lá pelo júri. Então, aquilo, já disse isso para vocês, mas quero voltar a dizê-lo. Aquilo que nós assistimos no fórum, que é, eu vou assistir o júri do fulano, hoje, Samuel, é o júri do caso Cicrano, eu vou fazer um júri simulado. Isso, na verdade, Priscila, é o último momento de todo este processo. Então, o procedimento do júri é a junção da primeira fase que nós vimos na aula passada com essa segunda fase que nós estamos vendo agora. Até aqui está tudo ok? Podemos começar de fato a aula hoje? Tá. Então, o juiz pronunciou. Essa pronúncia, ela, além de confirmar, Emerson, que existe a comprovação de materialidade, existe indício de autoria, ela produz um outro efeito. Kathleen, anota isso, Yarinha também, Jamila e todos os demais. Na pronúncia, o juiz está definindo qual é a tipificação do crime que os jurados irão julgar. Na pronúncia, o juiz não precisa, Lívia and Lívia, porque são duas Lívias, ele não precisa ficar adstrito, Alex, àquela tipificação da denúncia. Então, imagina que na denúncia, o Ministério Público denunciou o réu por homicídio triplamente qualificado. Ele denunciou por um homicídio triplamente qualificado. Vem a primeira fase, produzimos prova, e quando o juiz vai pronunciar, ele percebe, Margarida, que uma das qualificadoras não tem nenhuma sustentação na prova, mas não tem nada. A qualificadora, por exemplo, Jamile, do meio cruel. Lá na denúncia constava a qualificadora do homicídio por meio cruel. Quando o juiz olha para a prova, Camilinha, ele diz, cara, não tem sustentação, não tem nada aqui que minimamente induza, leve, autorize a pensar que há aqui um meio cruel. O que ele faz?
ele retira essa qualificadora. Então, se ele percebe, Ara, que uma das qualificadoras ali não tem a mínima ressonância na prova, não é que há dúvida, é que não tem nada, aí ele pode tirar. E é importante por quê? Porque esta tipificação dada na pronúncia é que, aspas, valerá para os jurados. Então, o juiz aqui, ele não vai simplesmente ratificar integralmente a denúncia. Não. Se ele perceber que há algum elemento daquela tipificação, Juliana, que não tem ressonância na prova, não se sustenta em pé, né, ele vai efetivamente retirar. Júlia, a princípio, ele pode sim acrescentar qualificadoras, desde que eu tenha elementos de prova que também autorizem isso e o fato esteja descrito como tal. Mas é muito raro. Até porque a tendência, normalmente, Júlia, é o Ministério Público já dar uma arrochada, sabe assim, do ponto de vista prático, aí dentro de uma visão bem prática, normalmente o Ministério Público carrega nas qualificadoras mais do que até deveria. Então é muito raro, né, que a gente tenha esse fenômeno. Normalmente o que você tem ou é a manutenção das qualificadoras, dizendo, olha, aqui tem uma dúvida, se tem uma dúvida, deixa os jurados resolverem, ou a retirada de alguma das qualificadoras. Esta decisão de pronúncia, ela é recorrível. A gente vai aprender um recurso chamado recurso em sentido estrito. Travou, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, aqui está normal. Pronto, qualquer coisa me avisem, porque de fato a minha internet essa semana está muito ruim. Hoje de manhã travou, né, e como sempre, Jamile, trava naquelas posições mais horríveis, né, quando dá uma trava. Eu nunca vi ninguém dar uma congelada numa posição bonita, assim, elegante. Sabe aquela coisa assim? Não, então, travou, eu tive que usar a internet do meu celular. Então, se travar, porque realmente a minha internet está muito zebrada essa semana. Hoje mesmo liguei reclamando e tal. Mas eu estou aqui, não desistam de mim, não. Mas, enfim, essa decisão de pronúncia, ela é uma decisão recorrível. Ela é recorrível. As partes podem recorrer ao tribunal. Um recurso que a gente vai aprender no futuro chamado recurso em sentido estrito. Exatamente, Rafa, fica excelente. Recurso em sentido estrito. Mas veja, o uso desse recurso não impede que eu comece a segunda fase. Então, quando o juiz pronuncia, ele irá, mesmo que haja um recurso, Jamile, da pronúncia, ele vai permitir, ele vai intimar as partes para que elas apresentem, no prazo de 5 dias, uma manifestação. Repito, mesmo que as partes recorram, a segunda fase vai começar. Então, a parte recorreu para o tribunal discutindo a decisão de pronúncia, não concordando com a decisão de pronúncia. Mesmo assim, a gente inicia a segunda fase. Como? O juiz vai intimar as partes para que as partes, no prazo de 5 dias, aqui é um prazo comum de 5 dias, digam, falem, expressem se elas querem produzir mais alguma prova, Yara. Sobretudo e principalmente, se elas querem produzir mais testemunha. Prazo comum, múltiplo, que não é que eu vou ouvir a acusação e depois eu vou ouvir a defesa. Não. Eu intimo os dois juntos e os dois têm 5 dias para se manifestar. São dias úteis, né? Não, aquela contagem sempre do processo penal. Ele começa num dia útil, depois sai direto. Tá. E essa manifestação... Saiu numa sexta-feira, né? Saiu na sexta-feira, vai começar na segunda, primeiro dia útil seguinte, e depois os 5 dias direto. Tá bom. Essa manifestação, Ruth, é simplesmente isso. E aí, querem alguma prova a mais? E, principalmente, é o momento em que eu dou às partes, Yara, para que elas possam indicar se elas querem ouvir testemunhas lá na sessão de julgamento. Então, as partes podem, nesse momento, Jamile,
indicar até 5 testemunhas. Sempre que eu dou essa aula, eu me lembro de uma pergunta que um aluno me fez há uns anos atrás, Camille, que dizia o seguinte, Camilinha: professor, olha a pergunta, Yara. Veja como professor um bicho sofredor. Ô, bicho sofredor é professor, Maria. Eu sou apaixonado pela minha profissão, mas que dá uma sofrida, dá. Ele diz assim: professor, percebam, os roles são diferentes? Kettler, para eu entender o que ele queria falar com roles, na cabeça do comedor de capim, roles é o plural de rol. Então ele queria me perguntar o seguinte: o rol de testemunhas da primeira fase é diferente do rol de testemunha, e mandou um roles, né? É como um colega uma vez encontrou numa prova dizendo que o réu, Priscila, tem direito à ampla defesa, mas o réu estava assim, ó. Eu só acreditei porque eu vi. Ele estava corrigindo a prova, ele me mostrou. Rafael, o que é que eu faço com esse cidadão? Veja aí, era réu assim. Então, o réu tem direito. Réu era para onde ele deveria ir, inclusive, colocando um negócio desse. Então, perceba, né? Os roles são independentes. Então, essas 5 testemunhas que eu vou apresentar aqui nesse momento não necessariamente guardam conexão ou ligação com aquelas que foram ouvidas na primeira fase. Não é que daquelas 8 que eu posso indicar na primeira fase, eu tenho que extrair 5. Não. E outra coisa, aqui eu estou dando às partes a possibilidade de indicar testemunha. Não necessariamente elas precisam fazê-lo. E aqui, mais uma vez, um comentário prático. Do ponto de vista prático, é uma decisão muito difícil que a acusação e a defesa precisam tomar, Karen. Por quê? Porque essas testemunhas serão ouvidas na frente dos jurados. Então, Yara, se uma delas dá uma zebrada e compromete a tua tese, a tua margem de manobra é muito pequena para você consertar aquilo. É diferente de uma testemunha que falou algo que não favorece a tua tese, mas já está falado, Jamilinha, já está lá no processo, já tentei ali, de alguma maneira, não chamar atenção para isso, ou preparar alguma justificativa, do que você apresentar uma tese, por exemplo, de negativa de autoria, e uma testemunha que você indicou na frente do jurado diz: não, foi ele mesmo, eu vi ele atirando. Aí acabou a tua tese. Aí, o que você faz, Kettler, nesse momento? Você, como advogado, você preparou meses o júri, tua tese é negativa de autoria, aí uma testemunha que você indicou, Lívia, diz: foi ele mesmo, eu vi o cara atirando. O que você faz, Emerson? Simula um desmaio. É a saída. Simulou um desmaio, um passamento. Ai, eu estou vendo aqui, não sei o que, vou... É a única solução. Que não tem mais. Acabou. Né? Chorar não vai ajudar. O desmaio pode ajudar. Né? Então, nesse cenário, é uma decisão que tem que ser muito pensada estrategicamente. Né? Ela é uma decisão que tem que ser muito ajustada estrategicamente, porque às vezes não vale a pena você correr esse risco. Mas, enfim, o juiz vai te ouvir, o juiz vai te dar aí a possibilidade de indicar testemunhas. Então, veja, houve a pronúncia. Independentemente de haver recurso ou não, o juiz intima as partes para que elas possam, em 5 dias, indicar isso. Ruth, não é que basta um. Neste caso em particular, Ruth, a gente precisa lembrar de 2 coisas. Nesse caso em particular, veja o exemplo que eu citei. A tua tese é uma tese negativa de autoria e uma testemunha que você trouxe diz que viu o cara praticando o fato. Já é uma coisa mais extrema. E qual é o problema que nós temos aqui? Olha a segunda pergunta que você me faz, Ruth. Mesmo o juiz tendo ouvido 10 dizendo o contrário, Ruth, se a decisão agora... Tua pergunta é muito legal para a gente poder entender bem a nossa aula de hoje. Se a decisão fosse tomada pelo juiz, não era tão grave. Teu raciocínio está correto. Mas quem é que vai tomar a decisão a partir de agora? Quem é que vai condenar ou absolver? O jurado, que é um juiz leigo, que é o povo. Então, o impacto para o jurado, né, ela é um impacto muito mais pesado. O juiz vai pensar como você pensou, técnica como nós somos aqui. Nossa cabeça é uma cabeça de formação técnica. Está aqui estudando uma ciência.
O teu raciocínio é absolutamente preciso. Rafael, você me disse, quando nós estudamos provas, que uma prova só não vai fazer diferença. É sempre o conjunto da prova. Eu estou lembrando das suas aulas. Está corretíssimo o teu raciocínio. Só que, neste caso, a gente tem aí uma variável completamente diferente. O destinatário dessa prova não é o juiz técnico. O destinatário da prova nunca abriu o Código de Processo Penal, não sabe que a gente tem que ponderar as provas. É um jurado, que vai decidir conforme o seu convencimento íntimo e pessoal. Então, pode ser que essa testemunha já zebrou tudo ali na cabeça dele. É muito complexo o júri. Por isso, o júri é para gente grande. É para mulher e homem, gente grande mesmo. Tá? Eu brinco muito com meus colegas de outras áreas. Não, porque tal coisa é difícil. Macho, entra e faz um júri. Vamos ver o que é difícil. Né? E aí, houve a pronúncia. Repito, independente de ter havido recurso ou não, o juiz vai intimar as partes para que se manifestem. Depois que as partes se manifestarem, Jamelinha, o que acontece? Os autos vão conclusos para que o juiz, Samuel, responda a seguinte pergunta, Evelyn. Posso marcar a sessão de julgamento? E o que é que vai definir a resposta? O juiz, Ketley, vai dizer o seguinte: a pronúncia já precluiu Em outras palavras, o juiz só pode agendar a sessão de julgamento, Jamil, quando aquele recurso que foi apresentado contra a pronúncia foi julgado. Ou quando ele perceber que ninguém recorreu da pronúncia. Acontece também. Então, ele só pode ir para a sessão de julgamento, Lívia, ele só pode dar o próximo passo se e somente se já houve a preclusão da pronúncia. Veja, Iago, que eu não estou falando aqui em coisa julgada, porque a pronúncia ela é uma decisão interlocutória, ela não está sujeitada a coisa julgada, ela não enfrentou mérito. Coisa julgada é tipo de mérito. Eu tenho aqui uma decisão interlocutória que é recorrível. Então, o que vai acontecer com ela é a preclusão. Então, o juiz aí vai ter o processo na mão para responder a essa pergunta. Afinal, precluiu ou não? Afinal, ela está ok ou não? Por quê? Porque imagina que eu, Ketley, agende a sessão de julgamento, faça a sessão de julgamento, eventualmente, Yara, condene um réu, os jurados condenam o réu, Ruth, aí o tribunal vai e modifica a tipificação. Olha o problema que eu causaria. Vamos voltar para aquele exemplo. Imagina que ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, Jamil. Na hora da pronúncia, Roberto, o juiz pronunciou por uma só qualificadora, excluiu duas. Aí o Ministério Público recorreu para o tribunal para que o tribunal reformasse aquela decisão, incluindo as que o juiz tirou. Aí imagina que o juiz, Cleide, faça o julgamento e amanhã o tribunal mande incluir as qualificadoras. Olha a confusão que eu teria no processo. É por isso que o juiz só vai para a sessão de julgamento quando aquela pronúncia se cristalizou, se estabilizou. Somente nesse momento após a gente os vai ter a possibilidade. Né? Após os 5 dias, né? Não é necessariamente após os 5 dias, porque veja só, houve a pronúncia. Certo. Em 5 dias a parte se manifestou. Só que a parte, nesse tempo, pode ter recorrido para o tribunal. Perfeito. Então, se o tribunal não tiver julgado o recurso, Roberto, o que é que eu faço? Eu guardo aquele processo. Literalmente, eu guardo e cruzo os braços, esperando um dia o tribunal julgar o recurso da pronúncia. Eu não posso julgar o processo. Tenho que esperar o julgamento do recurso. Mas geralmente esse recurso é urgente, né? Então... inclusive o CNJ tem uma das metas do CNJ, ele faz inclusive programas em relação a isso. Eu, no tribunal, passei muitos anos na jurisdição criminal.
o CNJ pressionava muito. Por quê? Porque cada recurso em sentido estrito de pronúncia representa um processo parado no primeiro grau. Né? Quer dizer, se você, no gabinete daquele determinado desembargador, tem 50 recursos de pronúncia pendentes, significa que tem 50 processos no primeiro grau que só não são julgados por isso. Né? Então, há uma pressão, repito, até um programa do CNJ especificamente nessa direção. Tá? Ruth, pode prescrever. Pode prescrever. É por isso que o CNJ vem pesadamente em relação a isso. Tá? Na decisão de pronúncia, Ruth, no momento em que o juiz pronunciou, lá nos termos do artigo 117, inciso 2º do Código Penal, há a interrupção da prescrição. Mas a interrupção, você sabe como é que funciona. Para, zera, né, Yara, e começa de novo. Então a prescrição foi zerada, mas ela está correndo. Tudo bem que normalmente no caso de júri, como são crimes dolosos contra a vida, a prescrição normalmente está lá em 20 anos, mas ela está correndo. Né? Assim, se demorar excessivamente, ela pode ser alcançada pela prescrição, sim. Então, onde é que nós estamos? Houve a pronúncia, houve a manifestação das partes, o juiz agora tem o processo diante de si, e o juiz vai verificar. A pronúncia já está estabilizada, já se cristalizou, já precluiu? Já. Então, eu posso marcar a sessão de julgamento. Não, eu espero. O que é que nós vamos ver agora? Agora nós vamos ver como é que se organiza essa sessão de julgamento, que é o último ato, o último momento do procedimento do júri. É o último momento desse procedimento. Então, eu insisto, eu já falei isso mais de uma vez, mas é porque eu queria que isso estivesse muito claro na cabeça de vocês. Aquilo que a gente diz, vou assistir um júri, vou participar de um júri simulado, hoje é o júri do fulano, né? Que se Deus quiser a gente organiza, vocês me pediram na aula passada, vamos ver se a gente consegue organizar finalzinho do semestre, quando a vida da gente já tiver ganha, a gente já tiver visto toda a matéria, a gente pode fazer uma aqui, vai ser muito legal. Aquilo é a sessão de julgamento, é o último ato de todo esse processo. Ou seja, eu passei por toda a primeira fase, passei pela segunda fase e vou terminar na sessão de julgamento. Eu pergunto a vocês, até aqui vocês estão comigo? Então, o juiz aí vai, Margarida, agendar. Então, no dia 17 de setembro, às 9 da manhã, será feito o julgamento do processo tal. Ele precisa agendar porque é uma sessão pública. Ele vai ter que intimar o réu, ele vai ter que intimar as partes, ele vai ter que intimar os jurados, eventualmente as testemunhas. Então, ele vai agendar a realização daquele determinado júri para uma data, dia e hora fixados. Aqui uma coisa importante, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vai agora discutir dentro de um determinado parênteses. De um ano para o outro, aquelas varas, aquelas unidades judiciais que trabalham com processos de júri, fazem a escolha dos jurados. Como é que funciona isso? De um ano para o outro, é aberta ali naquela vara uma lista geral. Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos e não tenha uma condenação criminal, porque esse é o referencial básico, pode colocar o nome ali para participar dessa lista geral. Veja o que nos diz aqui o artigo 425. Ele diz assim: anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri, ou seja, naquela unidade judiciária que eu faço um júri, de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil, e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Então eu vou abrir essa lista geral. Emerson, qualquer pessoa pode se voluntariar. É muito comum que os juízes peçam associações de classe, associações de moradores, servidores públicos. Por quê? Porque desta lista ele vai sortear 25 jurados titulares
mais 25 jurados reservas. Estes 25 titulares e estes 25 reserva ficarão à disposição daquele juízo durante o ano seguinte. Então, desta lista geral, eu vou sortear 25 jurados titulares e 25 jurados reserva. E aí, a cada sessão de julgamento, de cada processo que eu venha a fazer, eu vou convocar esses 25 jurados titulares. E como a gente vai ver daqui a pouquinho, desses 25 é que eu vou escolher os 7 que julgarão o processo efetivamente. Então, veja, quando o juiz faz essa lista geral, ele não está pensando, Eveline, num processo específico. Aqui é um procedimento administrativo. Para que ele tenha essas pessoas, para que aí sim, no ano seguinte, a cada sessão que ele faça, ele possa convocar esses 25. Dos 25, nós vamos escolher, como eu daqui a pouco vou falar, por sorteio, os 7. Exatamente, Camilinha. Mas tem uma característica bem legal nesse sorteio, a gente vai ver daqui a pouco. Rafael, por que ele escolhe também 25 jurados reserva? Porque imagina que durante o ano, então imagina que agora em 2021, a segunda vara do júri daquela comarca escolheu os 25 titulares e os 25 reservas. Aí imagina que em 2022, um desses jurados titulares, Roberto, muda de cidade, ou durante um ano morre. Para que eu não tenha que fazer uma nova lista, eu vou efetivamente apenas preencher com um daqueles reservas. Exatamente, Jamile, eu já ia falar agora. Atualmente estão abertas as inscrições, porque as varas aqui da capital, o que é que fazem para facilitar, Yara? Fazem uma lista única, que são 5 varas do júri. Imagina que cada vara tivesse que fazer isso. Então, eles fazem uma lista só e sorteiam 25 para cada uma das varas. Né? Nas comarcas mais de porte, maiores, é comum a gente fazer isso. Fechou o parênteses. Chegamos no dia da sessão de julgamento. Então, como é que funciona a sessão de julgamento? Então, imagina que naquele dia está agendado o julgamento do processo número X, em que vai ser julgado o réu José da Silva, às 9 horas da manhã daquele dia. A primeira coisa que o juiz vai fazer é a chamada dos jurados. Aqui é a chamada literal, é como eu faço a chamada de vocês aqui. Por quê? Porque desses 25, para que a sessão aconteça, devem estar presentes pelo menos 15. Dos 25, eu tenho que ter a presença de pelo menos 15. Então, existe um quórum mínimo, que são 15 jurados. Se eu tiver os 15, repito, dos 25, eu faço a chamada, dos 25 que eu sorteei do ano anterior, faço a chamada e eu tenho que ter pelo menos 15. É como se eu estipulasse aqui para a nossa aula, nós somos 70. Tenho percebido que a galera está faltando muito, né? Fico triste com isso. Mas imagina que eu diga o seguinte, se não tiver pelo menos 40, eu não dou aula. É algo mais ou menos assim. Tá? Por óbvio, eu jamais farei isso. Mas só para exemplificar. É o que aconteceria na sessão. Se naquele dia, Yara, só aparecem 10 jurados, não vai rolar a sessão naquele dia. Eu vou ter que marcar uma outra sessão, se for o caso, convoco os titulares e os reserva, mas aquele dia já não rola. Tem que ter pelo menos 15 para começar a história. Se eu tiver os 15, aí eu vou para o sorteio dos jurados. Eu vou para o sorteio dos jurados. O que a gente tem aqui? Nesse sorteio, como é que funciona? Dos jurados presentes, eu coloco numa urna o nome deles. O juiz mistura ali e vai sorteando. Camilinha, veja só. A acusação e a defesa podem recusar imotivadamente, portanto, sem explicar o porquê, 3 jurados cada uma. Então, a acusação tem a prerrogativa, e a defesa, por óbvio, também,
de recusar, dizer eu não quero 3 jurados, cada uma delas, sem explicar o porquê, Kathleen. Rafael, o que pode levar uma das partes não querer determinada pessoa? Depende muito da estratégia. Por exemplo, Yara, imagina um crime de feminicídio. A defesa não vai querer muitas mulheres no júri. Ela vai preferir um júri mais masculino. Então, às vezes, você opta, Jamile, por um júri mais feminino ou mais masculino, mais jovem, mais velho, né? Essa é uma estratégia que a defesa vai ter. Então, veja, a acusação pode recusar 3 jurados e a defesa pode recusar 3 jurados sem explicar o porquê, simplesmente porque eu não quero. Fora isso, eles também poderão recusar qualquer jurado em que haja ali sobre o jurado uma daquelas hipóteses que vocês estudaram no semestre passado de suspeição e impedimento. O jurado não é o juiz da causa, um juiz leigo, então eu aplico sobre o jurado as mesmas hipóteses de suspeição e impedimento lá do artigo 252 e 254 do Código. Então, se eu perceber que o jurado era amigo da vítima, ou era inimigo do réu, esse cara também não vai ser escolhido. A diferença é que, nesse caso, Jamile, eu vou ter que demonstrar aquela causa. Diga, Jamile. Mas nesse caso, o jurado, ele deveria se pronunciar. Tem um momento que ele se pronuncia. Deveria. Aquela mesma regrinha do juiz, ou seja, o juiz também não deve, de ofício, dizer sou suspeito, e se ele não o fizer, uma das partes pode recusar, é a mesma coisa. Tá? Então, o jurado pode dizer, olha, excelência, nesse caso aqui, a vítima era minha amiga. Eu sou suspeito. Aí já está automaticamente fora. Mas se ele não fizer, uma das partes pode apresentar aquilo. Então, eu tenho 3 recusas, cada uma, nós vamos chamar de recusas imotivadas, e tantas quantas eu conseguir provar causas de impedimento e de suspeição. Tá? O que nós temos aqui? Dentro desse cenário, lembra, na urna está o nome dos jurados presentes. Sorteei o primeiro jurado, Margarida. Jurado fulano. A acusação recusa? Não recuso, excelência. A defesa recusa? Não, excelência, não recuso. Veja, caso isso ocorra, nenhum dos dois recusou efetivamente aquele jurado, o que vai acontecer? Ele é o primeiro jurado escolhido. Ele já está escolhido como jurado. Então, eu vou sorteando cada um deles e dando a oportunidade das partes exercerem essas recusas. Quando eu tiver os 7, aí eu formei o conselho. Stephanie, falar que o júri é temporário é porque ele vai ser reunido naquela sessão para julgar aquele determinado caso. Numa outra sessão de julgamento, eu vou convocar aqueles 25 e vou sortear outros 7 jurados e assim por diante. Ele se reúne só naquele momento, ele não está permanentemente reunido. Tá? Rafael, é apenas o nome mesmo, ou seja, ali eu já tive o nome divulgado, né, anteriormente, eu vou sortear apenas o nome. Depois que eu consegui escolher os 7, nós chegamos no terceiro momento, que é o compromisso dos jurados. Olha o que nos diz aqui o artigo 472 do Código de Processo Penal. Aqui tem uma coisa engraçada na prática. Olha o que ele diz aqui. Formado o conselho de sentença, ou seja, esse grupo de 7 jurados, o juiz presidente levantando-se, e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão assim o prometo. Então, o juiz vai chamando o nome de cada um, e a cada um vai dizendo, assim eu prometo, assim eu prometo. É muito comum, Priscila, na prática, o cara levantar a mão, aquela coisa de filme americano, mas veja que o artigo não fala em levantar a mão, basta que ele diga, assim eu prometo. No momento em que os 7 dizem, assim eu prometo, está formado, Thalita, o conselho de sentença. Esse conselho de sentença, ele é indissolúvel,
e imodificável. Ou seja, os 7 que prestaram compromisso são os 7 que, ao final, julgarão aquele caso. Não há substituição possível. Então, se durante aquela sessão de julgamento, depois que esses 7 prestaram esse compromisso, um deles passa mal, um deles quer sair correndo doido no meio da rua, né? Um deles tem um passamento, botar para morrer, aquela sessão de julgamento está perdida. Eu não tenho como substituir. Se o cara teve um problema grave, que não tem como continuar ali, perdeu-se a sessão de julgamento. Então, aqui eu tenho uma formação de um todo. Né? Esse todo ele não se modifica. Pois não, Roberto? A sessão não é suspensa, é cancelada, né? Porque... Se não tiver como salvar, ou seja, se o cara está passando mal, não tem, né? Às vezes acontece mesmo, a pessoa pode ter tido um pode ter passado mal, né? Aí ela não é suspensa, ela é cancelada. Aí depois tem que fazer um novo... nova sessão de novo, chamada, tudo de novo, começa tudo de novo. Tá? Por quê? Porque, primeiro, não é possível fazer a substituição. Primeira coisa. Segundo, Roberto, os jurados, eles têm que permanecer incomunicáveis. Eles não devem falar com o exterior, eles não devem falar entre eles. Eles não falam entre eles nem com o exterior. Então, se, por exemplo, eu tenho que levar aquela pessoa para o hospital, né, para ela ser atendida, Jamília, eu já não tenho mais a segurança da incomunicabilidade. Então, nesse caso, suspende-se, não, anula-se aquela sessão, zero o jogo, e eu vou fazer uma nova sessão no outro dia. Mas tudo bem, prestaram um compromisso, todo mundo ali está bonitinho, beleza, o que é que eu vou fazer? Vou ouvir as testemunhas, aquelas que foram indicadas para as partes naquele momento, vou fazer o interrogatório, o réu é novamente interrogado agora na frente dos jurados, sendo facultado aos jurados fazerem perguntas ao réu, e aí eu chego na parte mais legal, que são os debates orais. Como é que funciona isso aqui? Se eu estiver julgando, naquela sessão de julgamento, um único réu, a acusação tem 1h30 para falar, depois a defesa tem 1h30 para falar, depois a acusação, se quiser, pode falar na réplica por mais 1 hora, e a defesa pode falar por mais 1 hora no que nós consideramos tréplica. Então, se naquela sessão de julgamento, Yara, eu estou julgando um só réu, a acusação fala por 1h30, a defesa fala por 1h30. Quando eu falo 1h30, é até 1h30. Ela pode falar menos, né? Ela não pode passar disso. Depois, a acusação, se desejar, pode fazer a réplica e depois pode, efetivamente, fazer a tréplica defesa. É mais ou menos isso. Às vezes rola mesmo, Stefano. Às vezes tem dedo no olho, chute na canela, tem de tudo, né? Eu pessoalmente nunca gostei. Eu sempre, meu estilo no júri sempre foi mais técnico, mais elegante, nunca gostei de bate-boca. Eu acho que tem uma frase do Desmond Tutu, que é um arcebispo sul-africano, inclusive Prêmio Nobel da Paz, que eu adoro, que ele diz: não aumente a voz, melhore seus argumentos. Então você não precisa gritar para convencer ninguém, melhora teu argumento, né? Você não vai conseguir convencer ninguém no grito. Agora, se naquela sessão de julgamento eu estiver julgando, numa mesma sessão de julgamento, mais de um réu, imagina que eu tenha 2 réus no processo, Jamília, marquei uma sessão única para julgar os 2. Como é que funciona? A acusação vai ter até 2h30, depois a defesa mais 2h30, a acusação volta, se desejar, para a réplica por mais 2 horas, Kathleen, e aí a defesa pode ir para a tréplica por mais 2 horas. Veja que nós somamos 1 hora a cada um desses momentos. Depois disso, você não lembra nem o nome da sua mãe. Eu me lembro de um júri que eu fiz, Jamil, desse esquema aí, 2h30, depois da acusação mais 2 horas, eu voltei para a tréplica mais 2 horas, que quando terminou, eu deixei o meu carro no fórum. No estacionamento do fórum, peguei um táxi para casa. Cheguei a casa e meu pai disse: cara, cadê teu carro? Eu disse: pai, quem é o senhor? Né? O senhor é quem mesmo? Né? Onde é que eu estou? Quem é esse povo nessa casa? Fui buscar o carro no dia seguinte, que é um esgotamento muito pesado. O júri, ele gera
um nível de esgotamento intelectual, emocional, mesmo para quem é profissional, para quem está preparado, muito pesado em relação a isso, né? Diga, Aparecida. Foi sem querer, professor, desculpa. Opa, fiquei todo animado aqui que era a pergunta sua, mas pode perguntar se quiser, viu? O preço é o mesmo. Pois, deixa eu aproveitar, deixa. Professor, no caso desses julgamentos que duram mais de um dia, né? Como é que fica a questão dos jurados? A questão da comunicação, eles não vão para casa? Não? Como é que funciona isso? Ele vai ter que criar condições, quando eu digo ele, o tribunal vai ter que criar condições ou de deslocá-los para um hotel e garantir lá a incomunicabilidade, eles não têm acesso ao celular, tira o telefone do quarto, ou no próprio fórum criar ali uma estrutura que eles possam passar a noite. Eu tenho que criar isso, eu preciso garantir, não é simplesmente dizer, pronto, por hoje encerramos, vai todo mundo embora para casa, volta amanhã. Não rola. A incomunicabilidade, ela é efetivamente isso. E a plenitude de defesa, que a Stephanie pergunta, é garantir que a defesa vai ter acesso a todos os meios, que a defesa vai ter acesso a todas as estruturas, garantindo o tempo a ela, garantindo a possibilidade de produzir prova, garantindo a possibilidade de fazer perguntas e etc. Tá? Camilinha, a fome às vezes é grande, né? Às vezes é grande e às vezes você bota para morrer de fome mesmo. Terminado isso, então veja, terminaram os debates orais, as partes já falaram, apresentaram seus argumentos. Aí a gente chega na última etapa, que é a etapa realmente da decisão dos jurados. Então, a última etapa é a etapa da decisão dos jurados. O código usa uma expressão que é muito interessante, eu vou contar uma história que, obviamente, vocês não vão acreditar. O código diz que os jurados eles serão recolhidos à chamada sala secreta. Tá? Aparecida, fique tranquila, querida. Bom resto de semana para você e boa prova semana que vem, viu? Fique em paz. Os jurados, nesse momento, veja, já ouvimos as testemunhas, já rolou o interrogatório, as partes já falaram, aí os jurados são recolhidos à chamada sala secreta. Claro que a sala secreta não é aquela sala do Harry Potter que você vai atravessar uma parede, vai entrar numa sala secreta. Tal. Porque uma vez, Yara, eu cheguei num fórum no interior, aí tinha uma porta assim, sala secreta. Eu disse, mas como é secreta? Dá uma placa, sala secreta, né? Bota secreta nisso. Mas o que o código quer dizer com sala secreta, na verdade, é uma sala reservada. Ou seja, para que nesse momento estejam ali os jurados, os 7 jurados, o advogado e o promotor, o juiz e algum servidor da justiça. O que ele quer dizer com sala secreta ou sala reservada é evitar que o público apareça, acompanhe, esteja ali. É criar ali uma área de uma certa reserva, de uma certa... A palavra não é muito conveniente, mas uma certa intimidade ali para que os jurados e as partes possam atuar. E aí o que é que vai acontecer? Os jurados vão, veja, primeira coisa, eles são incomunicáveis entre si. E a segunda coisa, há o chamado sigilo das votações. Então, eu não tenho como saber isso, inclusive está na Constituição. A Constituição define o sigilo das votações como um dos pilares do júri. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou entregar para cada jurado uma cédula, um papelzinho, escrito sim, e outro escrito não. É literalmente assim, sim, não. Então, cada jurado fica ali com uma cédulazinha na mão. Não tem talvez. É sim ou não. E aí eu vou começar a fazer perguntas ao jurado. Eu quem? O juiz. Essas perguntas nós chamaremos de quesitos. Então, o juiz começa a quesitação. E ele vai seguir essa ordem aqui, ó. Veja aí o que é que diz o artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre materialidade do fato, autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido, se existe causa de diminuição alegada pela defesa, se existe circunstância qualificadora. Então, como é que funciona? Primeiro quesito, veja, está dizendo aí o artigo, é sobre materialidade. Então, o juiz pergunta assim, Yara, as lesões causaram a morte da vítima?
Aí cada jurado vai depositar numa urna o seu voto, Jamile, sim ou não. Veja, eu não sei como é que o cara votou. O voto é secreto. Os 7 depositam ali naquela urna o seu voto. Essa urna vai para o juiz e o juiz começa a apurar os votos. O código diz, Karen, que o juiz para de olhar os votos quando ele chegar no 4º voto sim ou no 4º voto não. Porque antigamente o juiz tinha que abrir todos. Aí imagina que os 7 fossem sim. Cadê o sigilo das votações? Eu sei que os 7 votaram sim. Então hoje, na hora que ele encontrar o 4º voto numa direção ou na outra, ele já nem olha os outros. Então imagina que ele perguntou, as lesões causaram a morte da vítima? Aí o primeiro voto que ele apurou, sim. O segundo voto, sim. O terceiro voto, sim. O 4º voto, sim. Ele nem olha os outros. Esse quesito já foi respondido sim. Eles já estão dizendo que a materialidade está comprovada. Aí ele avança, redistribui as cédulas, avança para o segundo quesito, a autoria. Por exemplo, se a tese da defesa é de que o réu, Kathleen, não foi o autor, o que a defesa espera? Que quando ele pergunte, o réu praticou as lesões, ele receba o quê? 4 nãos. Se os jurados, Yara, respondem 4 deles não, está absolvido o réu. Mas aí eles vão seguir em frente. E ele vai dizer o seguinte, olha aqui o que diz o parágrafo 2º desse mesmo artigo. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, os quesitos relativos aos incisos 1º e 2º, materialidade e autoria, do caput desse artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação. Veja que o código coloca ali literalmente a redação que o juiz vai usar. Então, eles responderam sim para a materialidade. Eles responderam sim para a autoria. Qual é o terceiro quesito? O jurado absolve o réu. Sabrina, se 4 responderem sim, o réu está absolvido. Se 4 responderem não, o réu não está absolvido. Aí eu vou começar a indagar sobre atenuantes, sobre qualificadoras. Veja que essas perguntas, fragmentadas dessa forma, vão montando ali o veredito. De forma que quando eu termine de perguntar, Yara, eu vou saber se ele está absolvido ou se ele está condenado. E no caso da condenação, eu vou saber em que termos ele está condenado. Ou seja, se houve o reconhecimento de determinada qualificadora, se houve o reconhecimento de determinada circunstância atenuante. E aí chega o trabalho do juiz. O juiz vai dizer, olha, se eles absolverem, o juiz faz a sentença simplesmente dizendo, está absolvido o réu. Tá? Se os jurados condenarem, o que é que o juiz faz? Aí o juiz vai quantificar a pena. A quantidade de pena, a dosimetria de pena, o cálculo da pena, é o juiz que faz com que os jurados entregarem. Então é como se a gente imaginasse a seguinte situação. Os jurados responderam os quesitos, e é como se os jurados, Jamile, chegassem para o juiz e dissessem, olha, juiz, nós condenamos e nós reconhecemos 2 qualificadoras. Daquelas 3 lá da pronúncia, nós só acatamos 2. Aí o juiz agora senta e vai fazer a dosimetria de pena com base em quê? Das 2 qualificadoras que ali foram reconhecidas. E aí terminou a sessão de julgamento. Então veja, a decisão é dos jurados. E como é que os jurados expressam essa decisão? Através destas respostas aos quesitos. Se absolverem, o trabalho do juiz é muito simples, simplesmente dizendo, olha, a sentença aqui é uma sentença absolutória, porque os jurados assim o desejaram. Se for uma condenação, o trabalho do juiz é um pouco mais complexo, porque ele vai ter que quantificar a pena. Só um minutinho, eu estou fazendo aqui a chamada, e aí eu já abro e para as dúvidas de vocês. Só um minuto, por gentileza, não saiam agora. Gostaram da aula? Deu para entender bem a estrutura do júri? Muito boa, professor. Excelente.
Alguma dúvida? Eu tenho, professor. Só um minutinho, Rafa, deixa eu só concluir aqui a chamada, eu posso lhe dar mais atenção, só um minutinho. Então, queridos, enquanto eu estou terminando aqui a chamada, e antes de ouvir as dúvidas de vocês, mais uma vez eu vou lembrar, semana que vem temos a nossa prova, a prova está tranquila, eu faço a prova muito em cima do que eu vejo em sala, vocês vão ver que há determinadas questões que vocês vão literalmente se lembrar do que eu falei em sala, eu gosto muito disso, privilegio muito aqueles que estão na aula, e façam, por gentileza, o teste, né, de acesso ao sistema, para não terem nenhum tipo de dificuldade, de contratempo na semana que vem. Muitos de vocês já utilizaram esse sistema no semestre passado, é o mesmo sistema, então não vai ter aí muita novidade, é só testar direitinho, já mandei todas as instruções lá no nosso grupo, para que não tenham nenhuma dificuldade nisso. Só um minutinho, já estou aqui praticamente finalizando. Pronto, Rafa, pode perguntar, querida. Já finalizei aqui. Pode perguntar. Professor, ainda é com relação ao nome do jurado. Porque, assim, o senhor falou que tanto a acusação quanto a defesa podem recusar os jurados, né? Uhum. E como eles têm estratégias para poder saber o que é que seria mais conveniente para cada parte, eles teriam que ter mais informações a respeito desses jurados, além do nome, não? Para poder saber? Veja, lembra que eu falei que no ano anterior é feita aquela lista geral, e da lista geral são sorteados os 25? Sim. Essa lista é divulgada na vara, nome completo, a qualificação dele, para que eu saiba quem é. Então, eu sei que os 25 jurados daquela vara é o fulano, ciclano e beltrano. Aí eu vou ter que, de alguma maneira, buscar ali informações para saber se haveria alguma causa de suspeição e impedimento. Então, a pessoa faz uma pesquisa sobre o jurado, tipo, tem a cor da pele, tem a profissão da pessoa, tem alguma coisa desse tipo? Não, são as qualificações básicas mesmo, assim, não chega a existir nem a identificação, por exemplo, de dados pessoais, nem nada disso, não. É nome e etc. Não tem nada assim muito, até para preservar também o jurado, né, para que eu não também revele isso. Mas eu tenho essa lista previamente, então eu posso fazer aí algum tipo de apuração. Tá certo, professor, obrigada. Entendeu? E aí, Stephanie, a composição sempre é essa, ou seja, de um ano a outro eu abro aquela lista geral, desta lista geral qualquer pessoa pode participar, Jamila, inclusive, muito gentilmente colocou aqui o link, porque atualmente as varas do júri aqui da comarca de Fortaleza estão com isso aberto, né, com essa lista aberta, e aí eles vão ter essa possibilidade de habilitar qualquer pessoa. Dessa lista, eu vou sortear os 25 que atuarão no ano seguinte. Tá bom? O que é importante, muito importante, é unir a aula de terça-feira com a aula de hoje, porque aí você tem um procedimento do júri completo. Vocês viram que eu não tinha como ver isso numa aula só. Né? É absolutamente, não vou dizer impossível, mas teríamos um prejuízo que eu não queria ter com vocês, tá bom? Semana que vem, portanto, não, é uma atividade completamente gratuita. A única vantagem, Camilinha, é que se você naquele dia está dispensado do seu trabalho, sobretudo se você é servidor público, no dia em que você foi escolhido como jurado, e você tem direito à prisão domicílio, prisão especial, ou vanta, né? Quem atuou como jurado, se for preso provisoriamente, tem direito a uma prisão especial. É uma grande vantagem, né? E tem, normalmente, lá tem um sanduba, tem um refrigerante, uma coisa assim. É tudo que você ganha sendo jurado. Antigamente era mais atraente, porque antigamente o que acontecia? Quando você era sorteado para estar como jurado, durante aquele ano, você estava dispensado do seu emprego, do seu trabalho. É por isso que os servidores públicos, alguns, queriam ser jurados, porque aí passava o ano sem pisar lá no trabalho dele. Hoje não, ele está dispensado no dia que ele for escolhido. Não, Priscila, não há substituição.
lembra daquele mínimo, né? Eu também, Camila, por isso que é zebrado. Lembra daquele mínimo que eu tenho que ter, 15, pelo menos 15. Se eu tiver de 15 para cima, eu faço. E aí aquele jurado que faltou vai precisar justificar a sua falta, né? Que é gratuito, ele falta e pronto, não. Ele precisa, porque afinal de contas ele foi convocado por uma autoridade judicial. Se ele for sorteado, Rafa, a princípio ele está obrigado. A não ser, aí eu volto àquela pergunta que a Jamile fez, de que ele se autodeclare, por exemplo, suspeito ou impedido por algum motivo, né? Então, ele pode, de alguma maneira, dizer, não, olha, nesse caso, eu sou suspeito. Porque veja que é uma relação de causa e consequência. Ele fez parte da lista geral porque ele quis. Ele foi voluntário lá atrás, né? Então, ele não está ali compulsoriamente. Ele foi sorteado, mas ele foi sorteado porque, em algum momento, ele foi voluntário para ali fazer parte. Tá bom? Professor, porque eu penso assim, ó, por exemplo, se a gente fizer o nosso cadastro aqui agora para ser sorteado no ano que vem, né? Daqui para o ano que vem pode mudar a minha rotina, mil coisas, né? E aí, de repente, se eu não puder ir, né? Não for viável, vamos dizer assim, para mim, ainda assim eu vou ter que ir, né? Não, aí você poderia ter duas situações. Vamos imaginar que naquele dia específico que você teria aquela sessão de julgamento, você tinha um exame médico para fazer. Aí você pode não ir e comunicar ao juiz e pedir e justificar a sua ausência. Mas imagina que no ano que vem você conseguiu um emprego top Master Plus em outra cidade, ou aqui mesmo. Aí você pode pedir, aí é um processo administrativo em que você pede formalmente a dispensa da condição de jurado. Não é trabalho escravo, também que eu não posso nunca mais sair, mas eu preciso justificar tanto uma ausência temporária como a dispensa plena. Tá? Eveline, não só podem, como devem, né, assistir a esses julgamentos. Eu mesmo assisti a muitos julgamentos desses quando eu estava no Unifor, e eu comecei a minha carreira jurídica como praticamente no júri, porque eu fui estagiário da Defensoria Pública, né, e pela Defensoria eu fiz júris, eu fiz defesas orais do júri desde o 6º semestre da faculdade, né? Eu era estagiário da Defensoria e junto com a defensora, que era a minha orientadora, eu fazia defesas orais. Eu me lembro do primeiro júri que eu fiz, eu estava exatamente no 6º semestre da Unifor, em Direito, 3º ano, e na época, hoje eu falei para vocês que era 1h30, na época era diferente, na época eram 2 horas, depois meia hora. Aí a minha defensora disse o seguinte, a minha orientadora, né, na defesa, disse o seguinte, Rafael, eu vou falar por 5 minutos, passo a palavra para você, e se eu ver que está indo bem, eu deixo você falando. Se eu vejo que zebrou, eu te interrompo e eu assumo a defesa. E aí ela falou 5 minutos e eu falei por 1h55. Né? Repito, foi uma experiência para mim muito, muito decisiva na minha carreira jurídica, porque foi um momento que eu disse, não, para alguma coisa no direito eu sirvo. Né? Pelo menos para isso aqui eu vou servir. Nossa tese era uma tese difícil de discriminante putativa, né? Uma tese bem complexa, foi vitoriosa, né? E aí ela tinha me dito, Rafael, na hora do julgamento, na hora dos quesitos, fique sério, tá? Não vá demonstrar nada. Imagina, que é 6º semestre, né? Na época eu tinha inclusive cabelo começava bem aqui na época, impressionante. Primeiro júri, primeira defesa oral no júri, um medo gigante, né? Esqueci o carro, e aí sai o resultado na sala secreta, lá os jurados, eu acompanhando cada quesito, o jurado absolve? Absolve. Aí, ou seja, ganhamos o júri. Aí eu mantive ali aquela cara blasé, como se nada tivesse acontecido, só que como eu era estagiário da defensoria, na vara, a gente conhecia o promotor, conhecia o juiz, né? Aí eu não me resisti, aí fui procurar o promotor, que era um cara muito gente boa, muito preparado, tinha feito uma acusação brilhante, eu disse, doutor, não leve a mal não, mas o senhor vai recorrer? Porque na minha cabeça eu queria que ele não recorresse para eu ter a satisfação de dizer, ganhei o júri. Mas disse, não, Rafael, vou não, o júri é seu, você ganhou. Então, assim, é muito importante essa participação de vocês no júri. Eu não digo nem que façam o júri, claro que se tiver a oportunidade de fazer
com advogado privado, ou mesmo com defensor público. O estagiário, por óbvio, não pode fazer sozinho, mas ele pode fazer ali junto. Não percam essa oportunidade, que é muito legal. E, independentemente disso, Eveline, se vocês puderem, participem, assistam, né? É muito legal essa experiência, tá bom? Agora está um pouco mais complicado, né? Por conta da pandemia e etc. Mas logo, tenho fé em Deus que ano que vem tudo já volta aí ao normal. Essas oportunidades são boas de vocês assistirem, tá bom? Mais alguma dúvida? Queridos, um resto de noite muito feliz para vocês.